É uma boa comédia romântica ou é perda de tempo? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre esses assuntos também, então é o momento de você se inscrever aqui no Rocambole, dá o seu like também, porque isso é muito importante, e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos também. Na Sua Casa ou na Minha é um filme que estreou no dia 10 de fevereiro, é uma comédia romântica original Netflix, estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Tanto um quanto o outro protagonizaram diversos filmes do gênero que fizeram muito sucesso nos anos 2000, e esse filme, 20 anos depois, ele funciona quase como se a gente estivesse revisitando o auge das comédias românticas. Debbie mora em Los Angeles e dedica seu tempo e sua rotina ao seu filho, enquanto Peter mora em Nova York, numa vida bem mais agitada e focada no profissional. Eles já até tiveram uma relação sexual 20 anos atrás, mas depois disso, o rumo das coisas mudou e eles se tornaram melhores amigos. Até que os dois decidem trocar de casa por uma semana e, obviamente, isso bagunça o que cada um sabe e sente pelo outro. O longa é escrito e dirigido pela Aline Brosh McKenna, que é a roteirista de O Diabo Veste Prada, Vestida para Casar, Uma Manhã Gloriosa, ou seja, já cria uma expectativa aí. E é lógico que foram lançadas comédias românticas depois de 2010, mas o momento é outro, né? Principalmente da segunda metade dos anos 90 até o final dos anos 2000, a comédia romântica foi muito marcante para a cultura pop, com muitos filmes de muito sucesso. Hoje em dia elas já não fazem tanto sucesso como faziam antes, consequentemente não tem tanto filme assim sendo lançado. Na verdade, a Netflix andou lançando alguns, ela tem resgatado esse gênero com mais dedicação que o cinema. Teve Mega Romântico de 2019, teve Amor com Data Marcada de 2020, teve as franquias adolescentes, Crush à Altura, Para Todos os Garotos, A Barraca do Beijo. Mas é isso, a maioria dos filmes é teen e os filmes adultos não foram tão marcantes, eu pelo menos não dei muita atenção. Se assistiu algum que vale super a pena ver, já aproveita e me indica aí. Tô me enrolando um pouco, mas é pra dizer que Na Sua Casa ou na Minha me lembrou demais os filmes dos anos 2000 e acabou sendo bem nostálgico pra mim. E esse com certeza foi um dos objetivos da produção, porque eles pegaram justamente dois atores que já trazem esse imaginário com eles, um roteiro que segue exatamente a fórmula de antes. Inclusive eles começam o filme com The Sweetscape, música da Gwen Stefani, numa cena que se passa quando? Em 2003, que é o ano que os dois se conhecem. É realmente um resgate do gênero e eu me diverti com isso. Ó, por enquanto, eu vou comentar o que eu achei do filme aqui no vídeo, sem spoilers que comprometam a sua experiência, tá? Eu acho que quase tudo dá pra comentar assim, mas quando chegar o momento de falar sobre algumas coisas do final, eu aviso que vai ter spoiler, combinado? Então a premissa do filme parte daí. Dois amigos super íntimos que têm resistência em perceber e em verbalizar que, na verdade, eles sempre foram apaixonados um pelo outro. Quantos filmes tu já viu com essa história? Uns 23? E é isso, do começo ao fim o filme se apropria dos clichês do gênero e faz isso sem vergonha nenhuma. O problema, na minha opinião, é que alguns desses clichês podem soar meio estranhos em 2023. Como o Peter ser o cara que pula de relacionamento em relacionamento sem muita responsabilidade afetiva, porém muito bem sucedido profissionalmente, e a Debbie ser a dona de casa, dedicada a cozinhar e fazer de tudo pro bem-estar do filho. Entendo que o filme até tenta levantar essa discussão com um olhar mais crítico, mas isso não se estabelece muito bem. Acho que caberia um aprofundamento um pouco maior do porquê dessas características dos personagens. E eu não tô dizendo que não se deve mais contar a história de mulheres donas de casa ou de homens bem-sucedidos e mulherengos. Essas pessoas existem, mas eu acho que dá pra tomar um pouquinho mais de cuidado no roteiro e na construção desses conflitos. A Debbie, por exemplo, teve sua vida profissional totalmente travada depois do nascimento do filho, que já tem 13 anos, ou seja, há 13 anos ela deixou de valorizar os seus objetivos pessoais. E esse conflito existe no filme, ele tá ali, mas eu não sei até que ponto ele faz as pessoas mais despreocupadas com essas questões perceberem que isso é fruto de uma sociedade machista, sabe? Nem com as frustrações da Debbie, nem com o privilégio masculino do Peter, o roteiro se posiciona de fato nesse sentido. Isso me incomodou um pouquinho. Sobre o humor do filme, o roteiro tira as cenas mais engraçadas justamente dessa troca de casas, dessa troca de experiências, dessa rotina que não é familiar. A Debbie vivendo a intensidade de Nova York, com um ritmo muito mais acelerado, com tecnologias que ela desconhece, e o Peter vivendo uma vida de pai de aluguel, digamos assim, tendo que se preocupar com a alimentação de um pré-adolescente e resolvendo coisas de escola do menino, enfim. Tem situações bem engraçadas nesse contexto, eu realmente me diverti assistindo, acho que é
um filme que você vê com um sorriso no rosto, sabe? A Reese e o Ashton não fazem nada que a gente já não tenha visto eles fazerem, mas isso não é um problema, porque o filme é isso, é um resgate desse humor bobinho, romântico, e eu consegui me divertir bastante. Eles passam quase o filme inteiro separados, conversando só em chamada de vídeo ou chamada de áudio, mas é uma interação boa, eu acho que funciona, é um filme carismático e eu acho que a interpretação dos dois contribui muito pra isso. De resto, na sua casa ou na minha, tem coadjuvantes bem pontuais, meio unidimensionais, porque eles estão ali num registro meio único, sabe? Não tem nenhuma história pra chamar de sua, eles estão ali só cumprindo uma função de roteiro, mas tem momentos divertidos também. O Steve Zahn, de The White Lotus, é o vizinho da Debbie, completamente fora da casinha, que acredita que em algum dia ele vai ter alguma chance com ela. A Zoe Chow, de Modern Love, é a ex do Peter e que vira muito amiga da Debbie quando ela tá em Nova York. Não tem rivalidade feminina, pelo menos. O Jesse Williams, de Grey's Anatomy, faz um cara que ela conhece em Nova York e ele se apaixona por ela, então ele se torna um possível pretendente. Mas enfim, não tem nada de muito especial nos coadjuvantes, não. Mas antes de resumir a minha opinião sobre o filme, eu queria fazer uma pergunta genuína. Qual que é a sua comédia romântica favorita? Pode ser recente, pode ser antiga, a que mais te marcou, a que mais você assistiu na vida, me conta aí. Vamos lá, me incomodei com algumas coisas sim, acho realmente que o filme poderia ter ressignificado um pouco mais alguns clichês, mas independente disso, eu me diverti. Eu assisti esse filme no meio da minha maratona de You, a série da Netflix, que estreou agora a 4ª temporada, e eu já tava meio sem saco pra terceira, que eu não tinha visto nem a terceira ainda. Então eu admito que foi ótimo botar esse filme no meio ali, porque me deu uma desestressada. Então aí já foi um ponto positivo pra mim. Eu acho que o ritmo do filme dá uma falhada na parte final, mas também não é algo que torna ele cansativo, nem nada disso. E uma coisa que eu não falei ainda, gente, que quantidade desnecessária de croma. Os estúdios andam muito preguiçosos ultimamente, croma pra tudo. Vai lá, grava uma externa, porra. Gasta um tempo ali, um dinheiro com isso que vai valer a pena. Enfim, a crítica tá detonando o filme, mas pra mim, na sua casa ou na minha, vale a pena ser visto sim. E se você gosta do gênero e tá afim de ver um filme divertido, bobinho, carismático, vai lá, assiste. Vai ser bom. E aí depois você vem aqui me contar o que achou, beleza? Agora eu quero comentar rapidinho algumas coisas do final, então já sabe, né? Se você não viu o filme, vai lá, depois volta. Um beijo. Quero falar um pouco sobre essa coisa do Peter não conseguir se relacionar por muito tempo. Rola uma metáfora com o terremoto, né? O terremoto na vida do Peter é o amor acontecer, a paixão bater forte ali, a perda de controle nesse sentido. E aí ele foge, por medo talvez. Ele fugiu da Debbie e aí nos relacionamentos de depois ele não conseguiu estar inteiro de fato, porque ainda tinha essa coisa mal resolvida com a Debbie. Então ele nunca conseguiu se envolver de verdade. E eu sinto que o filme quer trabalhar o Peter de um jeito diferente daquele estereótipo do cara mulherengo, desrespeitoso, que a gente já viu 1000 vezes. Existe um contexto nesse padrão de comportamento do Peter, mas pra mim, falando de roteiro especificamente, eu acho que ficou um pouco no meio do caminho. Ah, uma coisinha aqui. Detestei a briga deles no final, ali no aeroporto. Achei muito exagerada. Ai, que preguiça, é um conflito bobo. Aí acho que era pra ser cômico, mas não é o suficiente. É a regrinha do roteiro de comédia romântica que diz que tem que ter uma briga antes do final pra ter a reconciliação. Mas aqui achei que ficou frágil demais. E mais um check nos clichês, né? Cena no aeroporto. E eu queria dizer que eu esperava um pouco mais do final da Debbie individualmente, além do eles ficaram juntos. Ok, falaram que ela começou a trabalhar numa editora independente, show, ela voltou a se reconectar com o universo profissional que ela queria, mas resolver isso numa frase escrita ali no meio da tela me pareceu um pouco demais, sabe? Aí rola Felizes para Sempre, depois dizem que é mentira porque casamento é foda, mas que pelo menos eles tiveram uma vida boa. Eu achei uma forma simples, mas engraçadinha de atualizar esse discurso dos finais felizes de filmes de romance. E é isso, gente. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Eu realmente espero que você tenha curtido os meus comentários. E se isso aconteceu, curte também o vídeo, por favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso também. E deixa aqui nos comentários o que você achou de Na Sua Casa ou Na Minha. Também tava com saudade de comédia romântica vibe anos 2000 ou não? Essa fase passou já. Até o próximo vídeo. Tchau!